para a gente iniciar, eu queria que todo mundo se apresentasse, né? Pelo menos uma apresentação inicial. Vou começar aqui do meu ladinho e te dizer, Bruninha, que para mim te receber aqui é uma honra e saber que você, de certa forma, foi inspiração também para que tudo isso daqui acontecesse. Por favor, se apresenta para quem está nos assistindo de casa. Olá, eu sou a Bruna Gra, eu faço parte da Confraria dos Palcos, como sócia fundadora, a qual a Renata faz parte, e a maioria das meninas que estão aqui, e as que não estão também, possivelmente vão estar fazendo parte. É verdade. Passo pro lado? Pode passar para o lado. Oi, eu sou a Sara, sou terapeuta integrativa formada em psicologia e também palestrante pela Confraria dos Palcos. O meu foco é trabalhar com mulheres, com terapia integrativa, que envolve tanto a psicologia, que é a minha formação, a espiritualidade, e também a visão sistêmica das constelações familiares. E eu tô ansiosa para poder trocar com essa mulherada aqui. Eu sou Caroline Vargas, eu sou terapeuta integrativa e mentora energética, e há mais de 5 anos eu conduzo pessoas a superarem crises emocionais e a prosperarem através de ferramentas energéticas. Também sou palestrante na Confraria dos Palcos e também estou super empolgada para trocar aqui com todas essas mulheres maravilhosas. Olá, meu nome é Daniela, eu sou especialista em crédito, com 25 anos de experiência no mercado, inclusive hoje estou fazendo 25 anos de carreira, e também palestrante da Confraria dos Palcos, e muito ansiosa para trocar muitas ideias aqui com o pessoal. Gente, como vocês puderam ver, experiência é o que não falta aqui no meio dessa galera. Então, vamos pro lado de cá, Fê. Meu nome é Fernanda, eu sou de Porto Alegre, estou há 3 meses aqui nessa Ilha da Magia, uma experiência transformadora, com pessoas incríveis, estou amando. Eu sou arquiteta e terapeuta integrativa, uni essas duas técnicas agora criando um método de arquitetura da consciência para tratar a energia da casa e a energia da pessoa, alinhando as duas energias para uma saúde integrativa. É isso. E sou também palestrante da Confraria dos Palcos. Obrigada. Meu nome é Gabriela Colombo, sou formada em psicologia, trabalho especificamente com mulheres com traumas e dores, trabalho com a parte de corpo, através do corpo é possível liberar toda a carga emocional que fica presa. Também sou palestrante do Confraria dos Palcos, sou escritora também, e é um prazer estar aqui reunida com essas mulheres maravilhosas. Olá, meu nome é Valéria Viegas, sou filha amada de Deus, né? Essa é a minha identidade. E o que eu faço também, sou formada em licenciatura em matemática, atualmente também estou fazendo bacharel em teologia, trabalho na área de eventos, casamento, eventos corporativos, e hoje é uma honra estar dividindo esse espaço com várias mulheres que têm conhecimentos em várias áreas, né, conhecer um pouquinho dos universos diferentes que elas vão trazer aqui. Ainda não participei da Confraria dos Palcos, né, mas quem sabe no dia 22 vai ser uma honra poder estar presente, e eu acredito que seja isso. Olá, meu nome é Fabiana Souza, sou empresária no ramo de prestação de serviços administrativos, também como importadora e exportadora de produtos. Sou mentora, escritora, sou apaixonada pela minha família, amo estar com mulheres e o meu propósito é ensinar e ajudar as mulheres a entenderem os seus propósitos. Não sou ainda, né, integrante da Confraria dos Palcos, mas já sigo eles no Instagram e para mim é uma alegria estar aqui, agradecer o convite da Renata de estar aqui, minha amiga, e eu tenho certeza que será um momento muito delicioso. Cada mulher que está aqui foi pensada e esperada. Eu orei por cada uma de vocês, eu orei por esse momento, porque eu sei que o bate-papo que a gente vai
ter aqui realmente vai agregar na vida de muitas outras mulheres. Quantas mulheres que vão nos assistir em casa que gostaria de ter um local de fala e às vezes não tem. E às vezes não tem, não é nem por falta de oportunidade, às vezes é porque ela não se sente merecedora, às vezes é porque ela não se sente capaz, às vezes porque ela, enfim, tem medo do julgamento, da exposição. E todas nós passamos por isso em algum momento. E é por isso desse bate-papo. Eu vou sortear o nosso primeiro assunto. Galerinha, tem um monte de assunto aqui. E escolhe pra mim, Sarinha. Ah! Vamos ver, hein? Se você entender minha letra, porque eu escrevi bem rapidinho. E aí, com base no assunto, a gente vai ver qual é a mulher que vai ajudar a gente a falar sobre ele. O assunto é Ah? autoconfiança. Ops. Com o microfone fica melhor. Autoconfiança versus insegurança. Uau, começou quente esse bate-papo. Bom, né? Eu acho que ninguém nunca se sentiu inseguro, né? Imagina. Né? Acho que não. Sara, compartilha com a gente um momento em que você realmente se sentiu muito insegura e outro que você se sentiu extremamente confiante e você falou assim, é agora. Ai, caramba. Eu tive alguns momentos, né? Como eu falei para vocês, eu sou terapeuta integrativa, mas a minha formação tradicional é psicologia. E eu era uma menina quando eu comecei a psicologia e eu já estudava espiritualidade, já tinha ajudado muito a minha vida. Eu tinha 17 anos, ali eu já tinha formação em Reiki e eu levei isso para dentro da minha faculdade. E os meus professores disseram que isso era uma carreira perigosa, era muito perigoso. E por muito tempo eu fiquei com essa voz, eu acho que a insegurança ela tá muito conectada com as histórias que contam pra gente, né? Então por muito tempo eu carreguei esse lugar e eu decidi que dentro do meu trabalho eu ia só pra técnica, né? E eu ia usar a espiritualidade pra dentro da minha vida. Até o momento em que eu tive uma catarse, assim, onde eu já não conseguia me sentir mais pertencente da minha vida. E eu conheci uma pessoa que hoje é minha sócia, nós formamos terapeutas em registros acásticos juntas, mas até então eu conheci ela e eu vi, nossa, ela mistura um pouquinho esses dois mundos, né? E ali eu vi que para que eu pudesse dar um próximo passo de fato na minha vida, eu precisava encarar e talvez ir contra um pouco as histórias que eu escutei ou que eu decidi acreditar na minha vida. Então eu acho que esse para mim é uma história de insegurança, na verdade de construção, porque a insegurança ela está presente o tempo todo na nossa vida, sempre que a gente vai dar um passo novo, mas de uma construção de maturidade também e de coragem de, mesmo com esse desconhecido, isso curou a minha vida, isso faz muito sentido para mim, mas eu vou enfrentar olhares de julgamento, olhares de pessoas que não acreditam. Então foi quando eu decidi tomar um passo. E acreditem, quando eu decidi que eu ia unir a psicologia e a espiritualidade, eu trabalhava ainda no mundo corporativo. E eu fiz uma proposta de trabalho para minha sócia. No outro dia eu fui trabalhar. E fiquei sabendo que o nosso setor seria extinto. Uau. E aí eu disse, uau, se não for agora, eu não sei mais o que é. Qual é o recado que o universo precisa me dar. E aí eu acho que foi uma sensação de abastecimento, né? Então foi o exemplo que eu lembrei, assim, de virada, né? Sara, hoje, a hora que a gente tava vindo pra cá, tava no carro com a Val e com a Ana, e a gente compartilhando sobre alguns momentos, e a Val citou uma coisa que eu queria citar aqui pra vocês. Que às vezes tem decisões que a gente precisa tomar e a gente às vezes não toma, e aí Deus vem e fala assim, eu vou tirar de você, já que você não tá conseguindo tomar essa decisão, eu vou tomar a decisão por ti. E aí a gente não tem mais opção, né, porque daí você fica sem chão.
E isso aconteceu comigo também no início do ano. Eu tinha um espaço, gente, que ficamos 2 anos investindo no espaço. Eu achava que, meu Deus, tinha encontrado meu lugar no mundo. Foi onde eu produzi o podcast da Fábia, onde a Val também gravou alguns episódios. E a gente já estava sentindo que era para aquela parceria acabar, mas a gente não tomava a decisão. Meu sócio viajou para os Estados Unidos e quando ele voltou, ele falou assim: gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês, eu sei que não é fácil, mas eu preciso encerrar esse ciclo agora, porque isso aqui não tem nada a ver com o meu propósito. Uau! E aí, do nada, eu fiquei sem chão e eu posso garantir para vocês que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida profissional. Eu chamo isso no meu trabalho de pequenos milagres, né? São os milagres que acontecem, essas transformações que acontecem da noite pro dia, entre muitas aspas, quando a gente se trabalha e tá no movimento para que isso aconteça. Então, eu imagino que aqui já tinha uma força te empurrando para te dizer assim, eu preciso sair deste lugar e ir para um próximo passo. A mesma coisa aconteceu comigo lá naquela época. Eu já estava querendo sair, eu já tinha feito todo o plano de sair, e aí aconteceu a questão da demissão ali, que foram todas as minhas colegas, quando eu fiquei sabendo, disse assim, meu Deus, isso é uma bênção. O que talvez, sei lá, 2 meses antes, eu sentaria no cordão e ia chorar. Então eu disse assim, meu Deus, isso é a maior confirmação da minha vida, isso é uma grande bênção, é um grande presente. Eu brinco que era a minha malinha de dinheiro, né, que eu precisava para segurar um tempo, transformar a minha vida, e graças a este momento, a essa, né, que às vezes a gente pode olhar como algo muito ruim, dependendo do momento que a gente tá, esse presente, que hoje eu tô aqui. Só por isso. Uau, que demais. Gente, mais alguém queria contribuir sobre esse assunto? Insegurança versus autoconfiança? Bruninha? Tem coisa boa pra vir daí. É que vocês falaram sobre ser um empurrãozinho que a vida decide pra você. Mas eu também acho que vem muito desse lugar de decisão, de preparo realmente. Porque eu tinha, por exemplo, a minha primeira vez a subir no palco, ela foi uma coisa que foi muito cobrada externamente. Porque eu já fazia, digamos que essa mentoria há 2 anos, por ser namorada, né? E ainda não palestrava, e isso veio uma cobrança externa. E eu não tinha decidido dar aquele passo. E por não estar decidida a dar esse passo, eu não conseguia ocupar esse lugar. Quando um belo dia eu decidi dentro de mim, porque eu já me sentia preparada, confiante, sabendo tudo que eu precisava, eu dei esse passo sem ninguém me empurrar. Então a autoconfiança, ela também vem de um lugar de decisão, de preparo, que vem daqui. Uau, bom, eu acho que faz todo sentido. Realmente, às vezes, tem gente que só tá faltando decidir. E que quando a decisão vem, a gente muda as coisas lá no mundo espiritual. E aí, automaticamente, aqui na Terra, a gente vai conseguindo construir. Eu acho que a Carol, ela consegue falar bastante sobre essa questão da construção, né? O quanto que isso interfere também. Você tomar a decisão aqui para que o mundo se abra para essas oportunidades. E eu queria, Carol, que você pudesse falar sobre essa questão do o quanto que o poder da decisão interfere nas coisas acontecerem no mundo físico. Então, primeiro eu queria dar um relato, que na verdade durante 9 anos eu tive uma loja de sofás e decorações, que eu construí do zero. A loja realmente foi um sucesso, o faturamento era muito bom, e quando eu comecei a trabalhar com terapias integrativas, a minha ideia sempre era trabalhar nos dois, porque afinal de contas era como se fosse 2 paixões. Só que quando eu me mudei para Santa Catarina, a demanda começou a ficar muito grande, eu comecei a criar várias técnicas, teve muitas pessoas que estavam indicando, e aí eu não estava mais conseguindo dar a devida atenção que eu precisava para a loja. Só que o que acontece? Eu não queria parar porque o faturamento ele estava me trazendo muita estabilidade. Então, como é que tu vai cortar algo que teoricamente ele ainda está te dando dinheiro? E aí eu já tinha feito outras terapias, onde eu tinha acessado de vários mentores, que já era o momento de eu fazer essa transição, e eu, como o fluxo estava vindo, eu não queria aceitar e eu continuava. Até que chegou um momento, mais ou menos no início do ano, que o faturamento começou a cada vez ficar menor. E cada vez começou a ficar menor, e em 9 anos de loja foi a primeira vez que eu tive que
tirado um dinheiro de caixa para poder pagar as contas da loja, coisa que nunca tinha acontecido. Então eu consegui ter plena certeza de que era a hora de encerrar o ciclo, para eu fazer algo que realmente era o meu propósito, que ia contribuir na vida das pessoas. E quando eu consegui dar esse primeiro passo de dizer assim, não, eu estou encerrando um ciclo para me abrir para outro, foi onde as coisas realmente estouraram e realmente aconteceram. Então, que nem as gurias estavam falando antes, às vezes a vida vem e nos dá um empurrãozinho porque a gente tem medo. Medo de sair da zona de conforto, muitas vezes ficar ali é confortável. E muitas pessoas, às vezes, não estão numa situação boa, mas por se manter no conforto, elas preferem estar ali. Então a gente precisa ter essa autoconfiança e ir trabalhando cada vez mais isso para a gente enfrentar o que precisa ser enfrentado, porque afinal de contas, existem infinitas possibilidades aí disponíveis para a gente poder acessar. Uau! É sobre isso, né? Eu acho que é entender o momento de cada uma, saber se você tá paralisada só porque não tomou a decisão ainda, e às vezes não precisar esperar, né? Esse empurrão da vida para que... Porque, gente, o empurrão da vida é tão dolorido. Eu acho que é algo que, assim, tira tanto a gente da zona de conforto que eu não desejo que você precise passar por isso. Então, decida logo e tome essa decisão você mesma, né? E não deixe jamais a insegurança de parar e nem a autoconfiança fazer com que você ache que você é o que você não é ainda. Eu acho que tem que haver um equilíbrio, né? Porque quando a pessoa ela é autoconfiante demais, ela deixa de aprender algo que ela ainda precisa. E quando ela é insegura, ela deixa de viver o extraordinário. Então, tem que haver um equilíbrio entre as duas coisas. Uma dica que eu dou é lista. Lista tudo que tu já fez, lista tudo que tu é, lista quais são as tuas características, quais são as tuas formações, o que tu já viveu, quais foram os momentos de virada da tua vida. Com certeza, aqui, a gente já tem nesse mapa mental grandes dicas, instruções de como seguir os próximos passos, né? Que esse é o principal pra gente trazer autoconfiança, né? Saber que eu tenho algo pra dar aqui, né? E nada como enxergar isso, às vezes a gente não enxerga. É verdade, a gente tende sempre a achar que a gente sabe menos do que o que a gente realmente sabe, né? E só quando a gente compartilha isso é que a gente percebe o quão poderoso é o conhecimento que a gente carrega. Gabi, vamos lá, próximo assunto. Uau! Uau! Profundo. A mulher e o tempo. Uau! A mulher e o tempo. Caiu pra pessoa certa. Por quê? Você fala de mulheres, de energia Tá. feminina. E o tempo? Quando eu li, a primeira coisa que me veio foi sobre a nossa ciclicidade. A mulher, ela entrou no mundo corporativo, no trabalho, empreendimento, mas nós entramos com os dois pés juntos. E não sei se vocês concordam comigo nisso. E eu acho que a gente tá indo muito contra, a gente tá voltando pro nosso ciclo, mas eu vejo muitas mulheres indo contra o seu próprio ciclo. E aí a gente quer estar num tempo, só que a gente não tá em tempo nenhum. E eu passei isso com o burnout. Acho que se eu pudesse contar alguma coisa aqui de mim, foi com o burnout, de me cobrar, de chegar, sei lá, com 34 anos e achar que tô atrasada, porque tá todo mundo fazendo, todo mundo casando, tendo filho, já com sucesso, e eu ainda nem sei onde é que eu quero morar direito, não sei nem que cor do meu quarto que eu quero pintar, não sei se eu quero pegar outro gato, outro cachorro. Então, eu acho que tem muito isso. Foi um dos motivos que eu entrei em burnout também, além do excesso de trabalho que eu tava vivendo, foi a falta e querer entrar num controle de tempo que eu não posso controlar, não tenho controle do relógio, do meu relógio biológico e nem o que é para eu fazer. Então eu vejo muitas mulheres e pego muito nos atendimentos, mulheres que chegam, porque eu tô atrasada, principalmente mulheres 30 a mais, que se comparam lá com as mães que já estavam casadas, com filho, com casa, sendo que a nossa geração foi pro mundo. Uhum. E a geração dos nossos pais foi pra terra, pra comprar casa, era diferente, é uma coisa mais material. Enquanto a nossa geração, ela vem de um lugar de querer experimentar. Eu, pelo menos,
fui pro mundo, assim, não me importo muito aonde eu moro, eu gosto do mundo. Então, acho que tem muito a ver com isso. A autocobrança, e aí entra nesse lugar de insegurança também, de autoconfiança, de querer estar num tempo que não é o seu. E acho que cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo de subir no palco, de regar, de colher, de criar um movimento. Esse foi um aprendizado, assim, esse ano, acho que tem tudo a ver comigo mesmo. Esse ano foi um aprendizado para eu respeitar o meu tempo, e meu templo, e a minha ciclicidade. E quão importante você falar sobre ciclicidade feminina, né? Porque nós, dentro de 30 dias, a gente vive um turbilhão de coisas. Filha, olha, não é fácil ter um útero, né? Não Mas é. é lindo, né? Porque daqui vem toda a criação. E a mulher, ela tem isso, né? Nós somos criaturas que criamos. Nossa, que profundo Eu isso. tenho uma tese, que naqueles dias em que a gente acha que tudo vai de mal a pior e que você não vê saída, respira fundo e pensa, daqui 3 dias passa. Porque é incrível, nesse dia você tá achando que o mundo desabou sobre as suas cabeças. Depois de 3 dias você tá com energia para começar tudo de novo e refazer tudo isso. Então, assim, ó, todas as minhas amigas, quando chegam para mim e falam e que estão com essa dor, eu falo assim, calma, daqui 3 dias vai passar e você vai acordar da cama com energia de fazer tudo novo. Só tenha paciência de entender que nós somos cíclicas. E eu acho que o autoconhecimento feminino é que permite a gente entender isso, né? De não, hoje realmente, pra mim nada vai dar certo, mas daqui 3 dias eu vou levantar de novo com um up e vai dar tudo certo. Por favor, pode passar ali a Só vou fazer uma contribuição aqui, já te passo. É que o que acontece é assim, ó, eu trabalho muito com a questão de corpo, né? E a gente se dissociou muito do nosso corpo. A gente ficou muito mental, trabalhando muito na questão do mental, da mentalidade. E aí essa desconexão, essa dissociação do corpo, que é uma resposta a trauma, essa coisa do tipo, a menstruação é sujo, o sangue é sujo, que se ouve muito, eu pego muitas mulheres assim, e aí a questão de TPM, toda essa questão funcional aqui tem a ver com isso, essa desconexão do corpo. Por isso que eu trabalho muito com essa volta do corpo, que é para voltar para si. Porque a gente foi muito pro mental e a espiritualidade também foi muito para esse lugar de fora. Mas eu entendi que a espiritualidade é aqui dentro. Eu preciso estar conectada comigo antes para então me conectar. E a Carol também vai falar melhor sobre isso. Mas eu também estudei muito espiritualidade. Eu entendi que a minha conexão com o meu corpo é o que faz. E é isso que eu ensino às mulheres, né? Ainda dando continuidade ao assunto sobre essa parte do ciclo, eu e a Renata, a gente até conversou algumas vezes sobre isso, né? Porque tem épocas que você tá assim, não quero nem olhar, se respirar perto de mim, o respirar já te irrita. E a gente fez isso, e uma vez eu até fixei uma mensagem assim, eu falei, quando eu estiver irritado eu vou focar nessa mensagem, aí a gente fixou e falou juntas. Porque nos dias que a gente tá bem, parece que tá tudo certo, e naquele dia é muito... É uma montanha-russa, né? É, uma montanha-russa. Aí você já sabe o período exatamente. Então, é você. Esse dia eu só não posso estragar tudo para que nos outros dias não vou estragar minha vida toda nesse dia. O resto vai dar tudo certo. Passou. Mas é realmente, dando continuidade também, que ela falou a respeito da mulher, ela ir para fora com os 2 pés, isso foi bem interessante, porque a gente veio de uma geração que a mulher tá no mercado de trabalho, só que ela também tá em casa, ela também tá na escola com os filhos, ela também tá... E como é que ela distribui esse papel, como é que ela consegue distribuir esse tempo? Tem que ser musa fit. Tem que ter tudo, tem que ter todos os personagens. 10 quilômetros. E exatamente, esse
ano, teve o Flowers lá na igreja que eu faço parte, e uma psicóloga trouxe o exemplo da Barbie, porque a Barbie, ela tem o quê? Todas as utilidades, tanto que os meus alunos falam assim, professora, você é Barbie, você tem vários empregos, não sei o que, eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus, eu falei que a Barbie, ela é bombeiro, ela é policial, ela é tudo, gente. Ela é mãe, né? Tem uma da Barbie que ela tá Isso, de tem barriguinha. mãe, tem a Barbie, ela se adaptou e nós crescemos o quê? Exatamente, com essa cultura. E nós fomos padronizando. A mulher foi se padronizando para ser a Barbie, só que, na real, nenhuma mulher consegue chegar ao padrão daquela boneca. Nós não conseguimos, porque se a gente fosse comparar com uma boneca, a gente não pode se comparar nenhuma com a outra. Imagine com uma boneca que tá para ser um exemplo de perfeição. Então a gente tem que todo dia estar correndo atrás daquilo que a gente é, renovando. O que eu posso melhorar em mim? Da versão que eu fui, Valéria, eu fui assim, eu tive essa atitude assim, essa foi errada, eu posso melhorar isso, essa foi certa, eu posso continuar, mas não adianta eu querer me comparar com a Renata ou com qualquer uma das mulheres aqui na mesa, porque eu não sei a realidade dela, eu não sei a história dela. Eu costumo dizer que toda pessoa é um livro. Algumas pessoas, como a amiga que está aqui do meu lado, escreveu a história dela, eu também estou escrevendo a minha, um dia eu estarei publicando. Então, assim, alguém está escrevendo também, né? Ou escreveu. Então, cada uma de vocês é um livro. Algumas vão ser lidas porque vão ser publicadas e você vai deixar aquilo como legado. Outras pessoas não vão ser lidas, mas não significa que ela tem menos, tem mais importância ou menos importância, porque a história ela tem um significado como pai, como irmão. Então, assim, a gente tem que começar a valorizar cada momento. Porque não adianta eu estar aqui pensando que eu vou fazer ainda lá. À noite eu tenho que chegar, tenho que fazer isso, eu tenho que ir pra academia. Porque esse aceleramento está impedindo que a gente viva o momento presente. E a gente perdeu o momento presente, a gente perdeu a vida. Que a gente não vai conseguir viver plenamente. E o tempo ele é muito variável, né? Não é porque eu fui mãe aos 17 anos que todas as mulheres precisavam ser mães jovens. E por que não ser mãe aos 35, aos 40, aos 42? Tá tudo bem. Eu acho que o mais importante é a gente entender que a gente precisa respeitar o nosso tempo e viver o tempo presente. Sim, aí você... Também, Ou não ter mãe também, aí vocês... é decisão, né? A pessoa pode escolher. Concordo, Fê? Exatamente. Ela Aí... pode ser mãe de várias formas, não necessariamente ela tem que parir um filho para ser uma mãe, né? Ela pode ser mãe de outras pessoas, ela pode ter essa maternidade de outras formas, né? Então, eu acho que não necessariamente essa obrigação da mulher ser mãe, né, é outra obrigação da sociedade, que às vezes é pesada, inclusive familiarmente, e eu acho que é uma escolha, né, e a gente pode usar essa energia feminina que a gente tem, essa força, de outras formas, né. Então, é só isso mesmo. Demais, Fê. Eu adorei a tua contribuição, porque é sobre isso. Não é só sobre o tempo, é sobre se eu quero ser, se eu não quero ser, se eu quero casar ou se eu não quero casar, né? Porque existe mesmo uma pressão, e eu ainda brinco muito com a Val sobre isso, porque dentro da igreja essa pressão ainda é muito maior, e no fim é pura religiosidade, porque pode ser que a pessoa realmente não seja para ela, né, esse momento. Vamos pro próximo assunto, Dani? Vai lá no cantinho. Seleciona o teu assunto, passa para ela aqui, Sara, por favor. Olha só. Ela regalou os olhos. Nossa. Eu acho que os assuntos estão vindo direcionados. Gente, eu tenho um segredo para contar para vocês, que a Fábio já conhece. Mas assim, ó, desde quando eu comecei a roteirizar os podcasts, tanto os meus quanto os dos meus clientes, que a Fábio era minha cliente, eu sempre orei pedindo para Deus uma dinâmica e que essa dinâmica fosse sempre direcionada. E não teve uma vez que não deu certo, assim, não é, Fábio? No podcast dela eu criei uma dinâmica só para ela, que foi, assim, algo específico. Aqui, quando eu escolhi os temas, foi orado, e quando eu coloquei no papelzinho, tava ali, ó, escrevendo e colocando. Eu falei assim, Senhor, que seja direcionado, porque nós queremos extrair a essência de cada uma de vocês que estão aqui. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E o assunto que veio aqui é o peso da cobrança feminina.
Uau! E eu falei até que parece que foi direcionado, porque eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou a minha maior agiota. Me cobro, me cobro, me cobro, me cobro. Meu Deus, se tudo não for perfeito, se tudo não der certo, porque, meu Deus, tudo tem que ser certo, tem que ser na hora. E aí, falando dessas outras questões que vocês comentaram, a comparação, tal idade, tal pessoa já fez tal coisa, e eu tô atrasada. E aí eu ficava muito tempo me cobrando, porque, meu Deus, eu tô muito atrasada. Aí eu até brinco, né, porque eu nasci no interior aqui de Santa Catarina, e aí eu falo, bom, mas até os 14 anos de idade, eu ainda, nossa, eu era muito, muito atrasada. Até os 23, que eu comecei a sair daquela cidade, que eu fui melhorando um pouquinho. Então, assim, processo muito lento, mas sempre vivendo nessa cobrança, nessa cobrança, nessa cobrança. Aí fui trabalhar no mercado financeiro. Não tem cobrança, né, gente? Imagina! Imagina! Super tranquilo. Mercado financeiro, além da cobrança excessiva de metas, de resultados, você tem a cobrança da concorrência das outras mulheres. A Renata até trouxe que ela ficou contente de achar um grupo que uma apoia a outra. E eu acho que até um tema de podcast que a gente tem que falar. Porque impressionante como no mundo corporativo eu tive muito mais apoio de homens do que de mulheres. Os meus principais amigos da época do banco, Dani, até hoje, são homens. São homens. Então, assim, ao mesmo tempo que vem essa cobrança absurda, a gente cobra da gente, cobra da colega, cobra do... Então, tudo isso vai somando aí, arruma um burnout também, né? Por quê? Cobrança, cobrança, cobrança. Então, eu falo que tudo são aprendizados. Eu acho que eu também tive que passar por um burnout para aprender a ser mais leve, a entender que não, eu não vou dar conta de fazer tudo, e tá tudo bem. Eu falo que, graças a Deus, encontrei também pessoas... encontrei uma gestora muito maravilhosa nessa minha jornada, que ela me ensinou algumas coisas, dentre elas, assim, existem 3 problemas, um é do cliente, um é da instituição e outro é seu. Resolve só o seu e fica tranquila, porque eu me cobrava até pelo problema do cliente. Então, e olha que ensinamento para a vida, Dani, vou até pedir para você repete, porque tem gente que vai escutar que precisa entender isso daí que você falou. Que existem 3 problemas, um é seu, outro é da instituição e outro é do cliente. Então resolve só o seu. Não queira assumir todas as broncas para você. E isso no trabalho, às vezes a gente toma para si o problema que não é seu, e aí acaba que isso vira um peso e acaba num burnout, e assim, só que eu entendo que os homens não se cobram tanto como a gente. Não mesmo. E aí também, até na questão educacional, gente. Eu vejo, tipo assim, nossa, aí eu fui atualizar meu currículo esses tempos, eu falei, nossa, mas eu só tenho 4 pós-graduações e eu não tenho mestrado? Como assim? Daí, assim, mas eu não tenho mestrado, nossa, como isso? Aí eu tava pirada, porque eu fiquei muito tempo sem estudar. Daí uma amiga minha olhou para mim assim, para de ser louca, vai. Mas agora você tá fazendo uma... Agora estou fazendo mestrado. Mas assim, eu tava numa neura, porque eu falei, meu Deus, olha, eu passei quantos? Eu passei praticamente 10 anos sem fazer um curso formal. Mas, gente, eu nunca parei de estudar. Mas assim, que se leva. E para quê, gente? Não tem porquê. Então, acho que a Carol aqui, as demais terapeutas, eu acho que o papel de vocês cada vez vai ser mais fundamental em mostrar para nós, principalmente as doidinhas do mercado financeiro, que a gente precisa de leveza,
que essa conexão com a espiritualidade, eu falo que também ter voltado para a igreja, ter me encontrado novamente com Deus também foi fundamental para absorver sair desse ciclo de cobrança, cobrança, cobrança. Eu digo que a espiritualidade ela ajuda, porque tem um versículo que fala bem assim, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve, né? E é isso que a gente encontra lá. É algum lugar onde a gente pode dividir, realmente. Eu não vou mais carregar isso aqui. Eu não consigo resolver, né? O problema é da empresa, ou é do cliente, ou é, enfim, do universo. Não é meu. Mas eu não consigo. Então eu vou entregar para Jesus e falo assim, ó, Jesus, carrega esse fardinho aí para mim. E aí você consegue lidar novamente com a situação, consegue enfrentar, né? Eu acho que o enfrentamento, porque o maior problema do fardo pesado é que a gente não enfrenta ele, a gente carrega ele. E esse carregar vai levando a gente para exaustão. E essa exaustão eu acho que é o que mais nos leva para esse lugar aí de cobrança, sabe? Mas adorei, Dani, você falar que você é a sua principal agiota, porque eu acho que quem de nós, né, não foi agiota de nós mesmos em algum momento. Verdade. Antes da gente passar para o próximo assunto, eu quero pedir para que essa mulher maravilhosa que acabou de chegar, ela possa se apresentar, porque ela é tão especial e importante quanto todas as outras e ela estava presa por conta do trabalho. Então, por favor, Ana. Gente, oi. Meu nome é Ana Lúcia. E o que vocês falaram? O que vocês se Só apresentaram? falar sobre você, um pouquinho sobre o que você faz e o porquê que você está aqui, né? Essa galera toda da confraria aqui. Da Confraria dos Palcos. Então, vamos lá. Eu sou psicóloga de formação. Durante quase 20 anos atuei em RH. Estou hoje no mercado financeiro. Eu nunca saí do mercado financeiro, porque a atuação em RH sempre foi no mercado financeiro. Uhum. Então, estava no trabalho, atuo hoje no comercial de um banco. E o convite, né, para estar aqui, estou muito feliz, porque nos encontramos, né, nos conhecemos na Confraria dos Palcos. E a Confraria tem esse poder de resgatar essa questão, para mim, né, foi um resgate do palco, lugar que eu estive durante muitos anos, quase 20 anos, porque eu trabalhava, né, na área de capacitação e desenvolvimento de pessoas, e também dei aula alguns anos, então um lugar que eu gosto muito de estar e por alguma, né, por várias questões da vida, nesses últimos 3 anos e meio eu não estava mais nesse lugar, e ele estava me fazendo muita falta, então a confraria pôde resgatar isso e estou feliz de estar aqui, com certeza que tem muitas histórias bacanas para a gente poder compartilhar. E é isso. Ô, Ana, nós comentamos antes de você chegar que é exatamente por isso esse lugar, né, esse encontro. Porque quando a gente acessa esse nosso lugar de fala, a gente literalmente se liberta. E aí depois faz falta mesmo, quando a gente se afasta e a gente precisa encontrar uma forma de voltar. E esse bate-papo é para incentivar a mulher que está em casa, que ainda não tomou posse do lugar de fala dela, e nós não estamos falando que você tem que virar palestrante, não é isso. Não estamos falando que do nada, né, ela tem que virar mentora, também não é isso. Mas o seu lugar de fala é do lado das tuas amigas, é na tua família, às vezes o teu lugar de fala é dentro da tua casa, mas que você está se anulando só para poder fazer a vontade dos outros. E hoje a gente está aqui para falar sobre isso, sobre ocupar os nossos lugares, e ter esse lugar de fala, nem que seja dentro do nosso próprio lar. E eu vou usar esse lugar de fala para dizer que a gente não precisa, eu acho que tem uma questão de uma cobrança social, que a gente tem que estar ou em um lugar ou naquele, a gente não pode estar em 2 ou em 3 lugares ao mesmo tempo, e por que não? Se a grande maioria aqui, muitas vezes é mãe, é mulher, é profissional, então eu achava que ou eu tinha que estar lá no RH ou no comercial, mas eu posso circular em vários lugares, eu não preciso me limitar a um lugar só. Então, eu, assim, até coloco como esse lugar de fala para dizer sobre isso, assim, a gente pode estar em vários lugares, onde a gente quiser estar, né? Que importante a tua fala. Vamos para o próximo assunto. Eu fui pro lado de lá, pro lado de cá. Então, Fábio, vamos lá. Uau. Uau. Ficar com medo desse então, é bem forte esse aqui.
o medo de ser julgada. Né? Quantas de nós mesmos nos julgamos, e isso é uma coisa que eu trabalho muito em mim, né? Eu sempre me julguei muito, me julguei não ser capaz, me julguei não, porque que tal coisa não deu certo, por que eu não fiz desta forma? Então, nós temos, né, nós mulheres, porque nós não carregamos somente um título. Nós não somos somente uma profissional, nós não somos somente uma mulher. Nós somos mulher, nós somos mães, somos esposas. Aquelas que não são esposas têm a sua obrigatoriedade com os pais, com o familiar. Então, nós sempre temos mais que um título. Nós sempre carregamos mais que um título, e isso nos torna algo pesado, né? Como várias de vocês falaram, nós temos que cuidar principalmente de nós. Eu sempre digo assim, não tem como eu amar o outro se primeiro eu não me amar. Não tem como eu ajudar o próximo se eu não entender o meu lugar, se eu não entender a minha fase, o meu momento, né? E a nossa vida já é uma vida complexa, não é nada fácil. Então, se a todo momento nós nos julgarmos, a gente não consegue sair do lugar. Então, essa questão de o medo de ser julgada, primeiramente nós temos que parar de nos julgar. Porque sempre vai ter alguém te avaliando, sempre vai ter alguém que não vai fechar contigo, e está tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar 100% de todo mundo. Não tem essa. Até porque isso é questão de química, né? Isso é questão de afinidade. E às vezes a gente se pega em situações que, ai meu Deus, aquele lugar não me coube. Já que ali não me coube, então eu já não vou mais em lugar nenhum. Esse trabalho não deu certo, então, não era para mim, quer saber? Não vou mais procurar nada. O estudo, meu Deus, por que eu ainda não fiz o mestrado, né? Porque isso é um julgamento. A gente se julga, a gente pesa, e eu sou como você. Eu não paro de estudar. E às vezes eu tenho que cuidar, porque eu finalizei um MBA agora em agosto, depois de 2 anos, e eu já estou matriculada em um outro para o ano que vem. E porque é um negócio, né, tão louco na cabeça da gente, a gente tem que cuidar. E sempre as minhas amigas falam, para de ser louca, eu não dou conta de você. Eu tenho uma amiga minha que fala assim, amiga, quando eu acordo eu já vi que você já correu, você já foi pro Muay Thai, você já fez tal coisa. E ela fala assim, você é uma máquina. Eu falei, pode parar, eu não sou uma máquina, de maneira nenhuma, porque tem dia que eu não consigo fazer isso aqui. E eu entendi este meu lugar, né? Então eu sei os lugares aonde me faz bem, e é por isso que eu cuido. Eu sempre brinco que eu faço Muay Thai porque eu tenho que permanecer e cuidar do meu réu primário. Então eu vou lá, eu extravaso lá, porque o meu réu primário tem que continuar intacto, né? E as pessoas às vezes falam, meu Deus, mas você faz o Muay Thai? Faço, gente, é a minha terapia. É a minha terapia. Então, isso que a gente tem que cuidar. Não é porque eu sou uma mulher, eu sou uma empresária, eu sou uma mentora, que eu não posso fazer um Muay Thai, que eu não posso fazer outro tipo de luta, um yoga. Por que não? Ou uma dança. Aonde está escrito que eu não posso? Então, é isso que nós temos que cuidar, é isso que nós temos que entender, o nosso lugar. Primeiro, nos conhecer para depois ajudar o outro. Eu acho que você falou uma frase muito importante. Aonde está escrito que eu não posso? Eu acho que se a gente se perguntar todas as vezes que a gente for fazer algo e pensa, isso não é para mim, se pergunta, onde está escrito que eu não posso? Você não vai encontrar, porque realmente nós somos seres ilimitados, né? E a gente pode fazer o que a gente quiser. Se for da vontade de Deus, as portas vão se abrir, ainda vai ser natural. Você vai encontrar realmente seu lugar no mundo, né? Eu acho que todas nós já passamos pelo medo de ser julgada. Eu achava que eu tinha medo de julgamento, mas depois, com a minha terapeuta, eu descobri que não era medo de julgamento que eu tinha. Eu tenho uma necessidade de aprovação, que é diferente do medo de julgamento. Sim. E a necessidade de aprovação era uma das coisas que mais me paralisava. E isso, é claro, vem lá da minha infância. Por muito tempo eu tentei
atingir uma aprovação do meu pai que nunca veio e nunca vai vir, porque ele nem observa o que eu faço, então como que ele vai aprovar o que eu tô fazendo ou não, né? Só que o quanto que é importante a gente vivenciar isso. Logo depois da confraria, eu tive uma sessão de terapia com a Fran, inclusive, Fran, sei que você vai assistir, um beijo pra você não pôde estar aqui hoje. E lá eu falei sobre isso. Foi um dia incrível. Eu tava me sentindo incrível até o final. Chegou no final, gente, a minha energia baixou. E eu só conseguia sentir um frio na barriga. E eu não conseguia... A Ana tava do meu lado. E era nítido, né? Era nítido. E sabe onde é que tava o meu coração? Na bendita da votação. Porque eu queria ser a melhor. E não é que eu queria ser a melhor por mim mesma. Eu queria ser a melhor porque a minha criancinha lá quer ser a melhor para chamar a atenção do meu pai. Então, assim, às vezes esse autoconhecimento é tão importante para a gente poder se livrar desse tipo de sentimento, porque eu poderia ter aproveitado o ápice do evento até o final. E eu não consegui, eu saí de lá, chorei, mas eu chorei. E aí eu falei pra Fran, foi uma noite incrível, cheia de vitórias, e no fim da noite eu tava me sentindo fracassada. E eu preciso entender por que isso estava acontecendo comigo. Por que motivo que estava acontecendo comigo? Tipo, eu me preparei, foi lindo, e chegou no final da noite eu só chorava. E aí, se a gente vai entender essas emoções, essas coisas que a gente vai guardando, isso e aquilo, e a pressão, é claro. E, gente, nem era uma competição, não era para saber quem era o melhor, não tinha nada a ver com isso. Só que inconscientemente, na minha cabeça, se eu não fosse, nada tinha valido a pena. Então, esse se conhecer, eu acho que é o principal. E se o medo é de julgamento, é entender que, no fim, ninguém tá nem aí pra nossa vida. Eu ia falar isso. Ô, Renata, e tem uma coisa, né? Às vezes, aqueles em quem a gente mais espera são os que mais nos decepcionam. E aí é onde a gente se frustra, é aonde nós paramos e ali nós ficamos. Semana passada aconteceu uma situação parecida. Eu estava com um contrato para ser assinado e tudo mais. E eu tenho os meus objetivos, eu tenho os meus projetos, né? E acabou que não deu certo. E eu ouvi de alguém muito próximo de mim. Você vive muito no mundo da lua. Você quer algo que você não vai conseguir. É muito difícil chegar aonde você quer. Se fosse antes, eu ia falar, realmente, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu fiz isso? E a minha resposta foi, o que eu quero é alto. O preço, ele é alto também. Você nunca vai entender. Uhum. E aí, a pessoa retraiu. Opa, eu acho que eu falei demais. Então, a gente precisa se conhecer e a gente precisa entender que às vezes o que eu quero, o que eu almejo, para o outro não faz sentido. Uhum. Mas se para você faz sentido e você tem os caminhos, entenda, não é fácil. Existem os obstáculos, mas os obstáculos nos servem para a gente crescer, né? E é isso que a gente precisa entender. Então, esse medo de julgamento, muitas vezes, faz com que as pessoas paralisam. E eu assisti uma vez, e isso eu gravei e carrego comigo, que o lugar onde tem mais pessoas frustradas, onde tem mais pessoas que não conseguiram realizar os seus sonhos, são no cemitério. Muitas pessoas morreram com seus sonhos. Muitas pessoas não conseguiram tirar do papel os seus objetivos. Por quê? Porque elas foram frustradas, elas foram julgadas e não tiveram coragem de virar essa chave, né? Uau, demais, hein? Próximo assunto, Bruninha. Que medo desse potinho. Culpas e recomeços. Culpas e recomeços. Então, culpa não me ressoou tão forte, mas os recomeços, sim, é uma palavra que mexe muito comigo e que inclusive eu tenho ela tatuada. Uau! Gente,
é a conexão aqui, ó. Não tem como explicar. Então, eu acho que recomeço, todo dia é um recomeço. E quanto mais resiliente, mais conectado com essa palavra você tiver, mais fácil vai ser de você, não vou dizer enfrentar a vida, mas viver a vida realmente. Porque todo dia vai ser um recomeço. Todo dia você vai lidar com uma dificuldade diferente e no dia seguinte você vai ter que ter a resiliência de lidar com aquilo de uma maneira diferente. Pode ser o mesmo problema, a mesma coisa para resolver, mas se você conseguir olhar para ela e opa, o que eu posso fazer para ser diferente? Já é um recomeço. Então, durante muitas vezes na minha vida, eu tive que recomeçar um novo trabalho, um novo relacionamento. Mas eu acho que a coisa que mais me marcou, assim, de recomeço foi quando eu deixei a Bruna que não se conhecia para trás e eu recomecei a minha vida sendo uma nova mulher, a partir do momento que eu me autoconheci. Porque aquela Bruna lá atrás, ela era a minha pior inimiga. E hoje eu tenho, já que a gente estava falando ali de julgamento e tal, hoje eu tenho comigo que eu tenho que ser a minha melhor amiga. Mas eu lido diariamente com as duas. Até mesmo porque, não sei quem acredita ou não, eu sou geminiana, então. Então eu lido com as duas, com a pior e com a melhor amiga. Mas eu escolho recomeçar todos os dias de forma consciente, sendo a minha melhor amiga. Para tudo, eu... Inclusive, já que a gente falou de medo, falou de julgamento, durante muito tempo, eu gostava muito dos recomeços. E eu gostava muito de me reinventar. Era muito prático, era natural, era uma característica minha. Só que eu acho que a gente vai amadurecendo, vai mudando, vai se trabalhando, e a gente não fica mais tão segura com esses recomeços. Então, recomeçar se tornou algo que eu tive que praticar, exercitar. Principalmente sobre aprender a me amar, nessa questão de ser a minha melhor amiga. Então, todo dia eu tenho que fazer um trabalhinho de afirmações positivas, principalmente porque a gente tem 4 tipos de hormônios que lutam contra a gente durante 30 dias. Então, eu tenho que recomeçar durante muitas vezes no meu mês a me amar. E é muito forte isso pra mim, cara. Como a gente tem que ter capacidade de ter resiliência mesmo pra recomeçar um relacionamento, um trabalho novo, um projeto novo. Então, eu aproveito até esse momento de fala aqui para trazer luz para que o movimento que a Renata está trazendo hoje aqui. Que ontem a gente fez uma aula ainda na confraria e a gente estava falando sobre ações para aumentar faturamento, para fazer movimento. E tu trouxe hoje um movimento que eu não falei ontem na aula, porque eu quero falar na aula que vem depois, já com feedback, né, do que a gente viu aqui. E isso foi muito legal. E é um projeto, por exemplo, que há muito tempo eu penso em fazer algo semelhante e eu ainda não consegui ter esse recomeço. Porque hoje eu tenho uma empresa com meu sócio, mas eu tenho vontade de ter os meus projetos, o que vai ser um recomeço para mim também. E quanto esse teu movimento me inspirou, a gente conversou ainda sobre isso, eu e a Gabi, a trazer isso, de recomeçar o movimento feminino na minha vida. Então, obrigada mais uma vez, meu Deus, por ter inspirado a gente a estar aqui hoje. É isso. É que isso pra mim sempre foi tão latente, e é como eu compartilhei com vocês desde o princípio, assim. O mundo corporativo, principalmente da instituição financeira, eu tenho 2 colegas aqui de trabalho, é muito competitivo no mercado feminino. É incrível, os homens não competem e as mulheres ficam tentando puxar o tapete umas das outras o tempo inteiro.
e encontrar um ambiente seguro, realmente, onde a gente possa falar sobre as nossas vulnerabilidades, porque quem de nós consegue ser forte o tempo todo? Eu acho que nenhuma de nós, mesmo que a gente tenha todos os trabalhos de energéticos, né, Carol? Não dá para ser forte o tempo todo, só que você não pode ser fraca não, onde as pessoas estão querendo te engolir. E isso é que eu queria trazer com isso daqui, é permitir que a gente seja fraca, mas num ambiente onde a Fê vai pegar na minha mão e vai me levantar no dia que eu estiver caindo. E eu acredito tanto nisso daqui, que, Bruno, o que você precisar, pode contar comigo, vamos fazer o teu movimento acontecer, porque assim, isso aqui não tem nem muito a ver com o meu trabalho. Apesar da gente estar gravando, estar falando com você de casa, que isso é o meu know-how, é aquilo que eu acredito, a mensagem tem que ser passada, porque a gente podia estar tendo esse bate-papo só nós aqui. Mas a gente ama tanto a sua vida, que a gente não quer te deixar para trás. A gente quer te trazer junto. E não importa onde você esteja, porque pode ser que você esteja lá do outro lado do mundo. Para a internet não existe barreira, mas a gente não quer que você fique, a gente quer que você tenha essa vivência, independente do lugar. Então, assim, ó, pode contar comigo mesmo, para esse recomeço, e entender que tá tudo bem não ter feito até agora, porque o que a gente não pode é deixar que a culpa interrompa esses recomeços. Eu acho que o recomeço, ele literalmente só é possível quando eu deixo de pensar no que eu fiz de errado ou no que eu não fiz, e olho só daqui pra frente. Né? Eu acho que é por isso que as duas palavrinhas veio juntos. Se a pessoa tá se sentindo culpada por algo, ela dificilmente vai conseguir recomeçar. Você falou algo agora que puxou o gatilho. A gente não relaciona a culpa, né? Mas analisando o que você falou, eu realmente, durante muito tempo, eu posso dizer que eu me culpei por não agir, por não estar tendo tanto resultado, porque eu sempre fui extremamente comunicativa, sempre cheia de ação, mas eu não conseguia botar determinados projetos em prática naquela época. Mas hoje eu já tenho essa capacidade, eu não preciso sentir culpa por aquilo. Inclusive, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que inclusive eu tento me convencer dela todos os dias, que os meus hormônios tentam me convencer que não. Ninguém tá atrasado e ninguém tá adiantado. Tá todo mundo vivendo exatamente aquilo que precisa viver e a lição que precisa aprender nesse momento. Só que às vezes, na correria do dia a dia, a gente se esquece disso e volta a vibrar, a agir, a pensar naquele antigo padrão. Mas aí eu paro, não tô atrasada, não tô adiantada, eu tô exatamente onde eu devia estar, fazendo o que eu deveria estar fazendo nesse momento e aprendendo o que eu preciso aprender hoje. Uau. Eu preciso falar uma frase. Para mim, a frase é: dê o primeiro passo que o caminho se abre e as pessoas certas começam a trilhar junto contigo. E as energias começam a conspirar. Então, o negócio é dar o primeiro passo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu sou a prova disso. Eu subi naquele palco morrendo de medo, suando frio, mas eu consegui passar a mensagem que eu queria. Então vai com medo mesmo, que tem um monte de gente do teu lado, torcendo por ti, e depois do primeiro passo só vai, a energia flui e o fluxo segue. É isso aí, Fê, eu concordo plenamente contigo, e vamos para o nosso próximo assunto. Val, é você agora. Tá esvaziando o nosso potinho. Meu Deus, uma frase enorme. Ai, gente, eu escrevi bem rápido. Se a letra estiver feia, vocês me perdoem. Ser voz em um mundo barulhento. Uau! Forte, né? Forte. Que dizer. Então, como nós estamos no meio aqui de comunicadoras, né? Cada uma tem o seu momento de fala. É muito importante a gente saber uma coisa que é posicionamento. Quando a gente
não sabe a nossa identidade, e esse mundo ele é realmente barulhento, tudo pode gerar influência sobre as nossas decisões. E eu acredito que nós temos que olhar muito para dentro e para cima, né? É uma frase que eu tenho escutado bastante. Olhe para dentro, olhe para cima. Quem te criou? De onde você veio? Qual a sua formação? Qual a sua essência? Como você é por dentro? Às vezes a gente não para nem para respirar direito. Sabe, às vezes quando a gente tá só nesses eventos ou em alguns momentos que a gente, vamos fazer um momento de respiração, todo mundo junto. É o único momento que a gente tira ali para fazer uma meditação ou respirar. É claro, quem tem gente que tem rotina, né? Faz ali seu momento de meditação, alguma coisa do tipo. Mas com a correria da vida, você nem respirar direito você consegue. Então, como é que você vai dizer que as influências do mundo e toda essa correria que está acontecendo, como é que você está posicionado corretamente? De que forma? De que forma a sua voz está ecoando nesse mundo tão barulhento? Com notícia, com fofoca, com intriga, com tantas outras situações. Às vezes eu estou dando aula e os meus alunos estão falando de... Como é o nome da pequena? Sei lá, alguém se separou de não sei quem. Eu falei, professora, você viu a fulana se separou do ciclano? Eu falei, gente, nem sei quem é fulana, nem sei quem é ciclano. Eu tô aqui, eu vou sair dessa aula, vou para a próxima. Quando eu terminar a próxima, eu já vou pro evento. Quando eu terminar do evento, eu vou fazer isso. Eu não tenho tempo. Se você parar para olhar a vida do outro e você não cuidar da própria vida, a gente já tentando cuidar da nossa própria vida, já fica complicado. Imagina quando a gente para olhar a vida do outro. Então, eu acho que ser voz num mundo barulhento é a gente saber a nossa identidade, saber o nosso posicionamento, saber o nosso propósito. Porque quando nós estamos alinhados com Deus, com a nossa espiritualidade, com Deus, nós sabemos quem nós somos. Sou o quê? Sou filha amada de Deus. Essa é a minha essência. Então, é isso que eu sou. Essa é a minha identidade. Eu faço o quê? Isso fala sobre... Eu não sei quem já fez o método CIS aqui. Fez aqui esse desse ano. Foi maravilhoso. E ele tem uma parte que ele fala sobre o triângulo ali da identidade, que é o ser, o fazer e o ter, que é uma pirâmide. É excelente, porque hoje em dia é distorcido. Você mostra o que você tem, o que você faz, por último, o que você é. E as pessoas te conhecem pelo carro que você tem, pelo trabalho que você faz, pela coisa, mas ninguém... Quem é? Quem é Valéria? Qual a história? É filha de quem? Sou filha de Rejane, sou filha do Francisco, a minha avó é essa, eu tenho irmão, sou de uma família. Primeiro de tudo, nossa primeira identidade é de filho, é o primeiro título que nós temos. Todas nós somos filhas de alguém. Filhas de uma mãe, filhas de um pai. É isso a nossa identidade. E às vezes a gente não tem essa tão alinhado. E todo o tempo nós estamos buscando aquela aprovação, né? Porque talvez você tenha se sentido frustrada, que a principal pessoa, a pessoa mais importante da sua vida naquele momento, que você gostaria que visse o seu sucesso, não estava ali para lhe prestigiar. E essa é uma dor que a maioria de nós, em alguma área, carregamos, que precisa ser curada. E enquanto a gente não aceita isso, ela vem como gatilho. Pode ser que eu misture muitas coisas ao mesmo tempo, mas só assim, tá, gente? Acompanhe. Então, assim, ser voz, a gente trabalha ali no ser. Então, essa é o quê? A parte da identidade. Sou filha. Sou firmada como filha. Aí, o que eu faço? Aí são as características daquilo que eu faço. Nossa, eu sou professora. Gente, se eu não estiver em sala de aula, eu vou ser professora igual. Eu estarei como professora. Porque eu estarei ensinando alguma coisa, estarei à frente de alguma coisa, vou ensinar como é que limpa a mesa, vou ensinar, eu sou uma professora, é uma execução, uma característica do que eu faço. Se eu estiver trabalhando, tanto que eu tenho parceria também no mercado financeiro, se eu tiver que te ensinar, eu vou te ensinar, porque é uma didática que um professor tem, isso é o que eu faço, e o que eu tenho, todo aquilo que eu tenho é resultado daquelas coisas, e esse mundo barulhento, ele investe através da televisão, através de tudo que é sistema, através da moda, através disso. E como é que a gente não vai se deixar influenciar por tudo de fora, ao invés de ser um
influenciado, ser um influenciador, porque mais pessoas precisam ouvir as pessoas que têm conteúdo, porque enquanto essas pessoas não se posicionam e falam, outras pessoas que só vão falar besteira vão estar falando. E se você tem algo lindo, uma história linda, tem várias coisas maravilhosas dentro de você, você é um diamante, mas você está numa caixa escondida, não vale nada. Porque você não está mostrando seu brilho. Enquanto você não se posiciona, você não sabe o seu valor, que aí volta na identidade, você não sabe o seu valor, você não se posiciona, você não está no lugar certo, e você não mostra o seu valor ali, não tem nada para você. Eu acho que o grande barulho tá nisso, né? Em mostrar só o ter. Eu acho que o mundo da internet tá muito sobre isso, né? Só sobre o ter. Porque, assim, as pessoas, elas querem só resultado, né? Resultado. Mas o resultado, ele é uma consequência gigante de muitas coisas. Eu acho que esse é o principal barulho que a gente tem que silenciar. Gente, só para vocês saberem, nós temos um aniversariante, né? Aqui conosco, que vai precisar nos deixar, porque ela vai comemorar com a família. Quero te agradecer, viu, Fábio? Você é uma bênção. Gente, obrigada por... O que é um morcego? É um passarinho ou é um passarinho? Gente, olha o medo instaurado. Obrigada, Rê. Foi um prazer conhecer todas vocês, tá? Me sigam lá no Instagram. Eu espero que vocês gostem do livro. Seria muito importante depois vocês me passarem um feedback, tá? Tá todo mundo assustado com o morcego. Um grande beijo para todas vocês e a gente se vê em breve. Tá bom? Beijo! Eu acho que é um passarinho, porque ele veio na florzinha aqui. Eu acho que é um passarinho. Não dá nada, Eu queria fazer uma contribuição por só. favor. Essa questão da voz que você trouxe aqui, trazendo para as mulheres, a nossa voz ela foi abafada durante muito tempo. A nossa expressão. Tu mesmo trouxe isso na tua palestra lá. E... Tudo bem, eu só tá encandeado com a luz. Ah, tá. Vou trocar a luz de lugar. Davi, qualquer coisa a gente vira ela pra lá. Não, tá tudo bem. O morcego faz parte do cenário. ecossistema. Aqui é Halloween, mas essa questão da voz das mulheres, o quanto foi abafada durante muito tempo. Nós fomos reprimidas dos nossos prazeres, das nossas emoções, de sentir raiva, de ter que ser a boa menina. Eu acho que isso não é um passarinho. De não ter medo, de não sentir medo, de não poder se expressar, de não falar, meu Deus do céu, tô com medo. Então, o quanto a nossa voz, e eu acredito que esse espaço seja para dar voz, assim como muitos de nós trabalhamos com criar espaços para dar voz para quem não teve voz, muitas vezes lá na infância, que foi julgada, que cresceu com o perfeccionismo, com a cobrança, com a falta de segurança. Então, esses espaços seguros, porque a segurança que cura o trauma, o oposto da ansiedade, do medo, não é a calma, é a segurança, e não é estar 100% seguro, porque não existe isso, mas é o estado de segurança que faz com que você consiga atravessar o portal do medo, que eu falo que as emoções são portais, e é através da voz, da expressão, que cura. Top demais. Carol, é você. Vamos ver o que temos ali. Comparação e autoestima. Comparação não e caiu autoestima. Acho que não. Não, ele não. Saiu o peso da comparação feminina, eu acho, da cobrança. Comparação e autoestima ainda não. Então, Não é possível que uma mulher bonita dessa teve problema com autoestima na vida. Não, eu duvido. Então, a gente falou antes sobre julgamento, agora a gente está olhando sobre comparação. Acho que hoje em dia, principalmente com as redes sociais, a gente está o tempo todo se comparando, que parece que o nosso tempo já passou, que a gente está atrasado, que o outro é mais bonito, fazendo um monte de procedimento estético que às vezes nem é o que o nosso corpo está requerendo. E muitas vezes a gente está com a nossa autoestima baixa justamente por causa da comparação, de um padrão que na verdade não existe. De um padrão que a gente tem que se comparar o nosso eu antes com o nosso eu agora.
Então, quando a gente estava falando antes sobre julgamento, a gente tem essa tendência de se auto-julgar. Ah, mas eu poderia... Ah, agora eu tô com celulite. Ah, agora eu tô com isso, eu tô com aquele outro. Eu tenho que ir fazer um procedimento estético. Mas muitas vezes, isso é só coisa da nossa cabeça, porque a gente está se comparando. Então, inclusive, eu tenho um exercício que eu sempre ensino também os meus alunos, fazer um coraçãozinho aqui no pulso, e cada vez que tu olhar para esse coração, tu falar uma palavra de amor para ti. Eu sou muito feliz e grata porque olha só como eu sou linda, como eu sou saudável, pra gente cada vez ficar trazendo mais palavras positivas pra gente mesmo. E o auto-julgamento é um dos sentimentos que mais paralisa as nossas criações. Então, que a gente pare de ficar se comparando com as outras pessoas, porque, afinal de contas, não existe comparação. A comparação tem que ser a gente antes com a gente agora. Uau! Eu acho que é sobre isso, exatamente. Porque a comparação paralisa mesmo, né? Porque você pensa... É que, na verdade, a gente quer sempre comparar o nosso bastidor com o palco do coleguinha. A gente vê ele no palco brilhando e pensa... Poxa, né? Olha lá como ela já conquistou e eu ainda tô aqui. Mas, gente, é um percurso, né? E todo mundo que fala conosco, a gente sempre vai dizer, para de comparar o teu bastidor com o palco que a gente tá vivendo agora. Mas isso é uma realidade que a gente precisa excluir da nossa vida. Até porque muitas vezes, só fazendo um adendo, a gente tem que pensar que o outro quer estar no nosso lugar, mas ele não está na disposição de fazer tudo o que a gente fez para estar lá. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Fê, é contigo agora. Sonhos aliados a novas versões. Uau! Uau! E aí, Fê, sonhos aliados a novas versões. Eu acredito que os nossos sonhos, eles começam a se realizar quando a gente consegue encontrar o nosso propósito dentro da gente, a nossa verdadeira essência. Daí sim a gente consegue começar a realizar os sonhos verdadeiros da gente. E para isso tem todo esse processo de autoconhecimento, da nossa limpeza de cascas, de medos, de ancestralidades, de toda a vida que a gente foi adquirindo e da sociedade que nos cobra, da família que nos cobra. E quando a gente começa a se livrar de todas essas cascas e de todos esses processos externos e olhar para dentro da gente e olhar para a nossa verdadeira essência, a gente consegue descobrir o nosso real sonho, o nosso real propósito e começa a se alinhar a isso e tudo começa a acontecer como deveria acontecer. Para mim, eu tô nesse momento, eu me sinto nesse momento que eu consegui me limpar disso tudo e me sinto na minha caminhada do meu propósito de alma agora, né? E eu acho que as crianças, elas nascem com uma essência limpa e verdadeira. Isso é o meu, é o que eu acredito, né? Cada um acredita em alguma coisa, né? E no decorrer da vida, muitas vezes elas vão adquirindo dos próprios pais que almejam que aquela criança seja uma coisa e não outra, e na verdade a essência dela é diferente da essência dos pais, e o propósito dela é outro, e ela tem que agradar o pai, porque o pai é médico, ela tem que ser médica, ela é empresária, tem que ser empresária, e aquele fardo de agradar os pais, ou a família, o sistema familiar, sobrecai sobre aquela criatura, e até ela conseguir ver que ela não precisa, que ela pode ser ela mesma, que ela pode ser diferente, que ela tem uma essência diferente, que ela pode buscar o que ela realmente é, e desagradar esse sistema familiar que é tão forte, muitas vezes, no meu caso, né? E se livrar de tudo isso e começar tudo de novo. Eu me sinto nesse momento, assim, e estou muito feliz, né? Encontrei o meu lugar. Eu acho que realmente o papel caiu exatamente para mim. Obrigada. O mais feliz é saber que a gente está fazendo parte dessa nova versão da Fê e ver ela vivendo isso pra gente. Eu acho que é muito gratificante. Obrigada, Fê, por compartilhar conosco esse novo momento da sua vida e essa nova versão que está sendo construída, que é linda. Obrigada. E nosso último assunto, Ana...
Eu também, você acredita? Eu tava aqui na minha mente, pensei, vai cair maternidade com a Carol. Dinheiro e merecimento. Uau! Dinheiro e merecimento. Olha. Oi? Trouxe um amigo. Então, para falar sobre isso, me veio muito essa questão da comparação, né? Em relação a dinheiro. A gente tem muito isso, né? Então, eu já deveria ter conquistado isso, eu já deveria ter isso. Agora começam as férias na internet. Eu, por exemplo, não vou ter férias. Aí o fulano está viajando. Então, essa questão do dinheiro tem muito a ver com essa parte. Acho que a gente se compara muito. Dinheiro é uma energia também, né? É importante. E essa questão do merecimento, que a gente... E aí, tratando isso... Primeiro, eu quis trazer essa questão da comparação, porque eu acho que é muito importante. Era o tema da minha palestra, inclusive, essa questão da mudança, de ser resiliente. Então, está muito latente. Mas falando da questão do merecimento e dinheiro, me vem muito a questão das crenças limitantes. Né? Então, de quanto muitas de nós, né, eu escutei, talvez algumas de nós também tenham escutado, isso não é para você... quando via, né, determinada situação, dinheiro não traz felicidade, isso a pessoa quer só se aparecer, quer se mostrar, qual é a necessidade disso, e isso vai ocasionando uma série de questões que depois, lá na frente, a gente percebe o quanto, muitas vezes a gente não tem não conquista, né, coisas que são do nosso merecimento, porque a gente está preso a essas crenças limitantes, né, do passado em relação ao que a gente ouvia. Então, acho que é super importante a gente olhar para isso. Eu já olhei muito para isso, inclusive, e continuo olhando, acho que eu vou olhar sempre, e tento não reproduzir certas coisas com o meu filho, o quanto é desafiador, o quanto isso muitas vezes está tão dentro de mim, que às vezes eu me vejo assim, não, isso não dá, é muito caro, eu não sei, daqui a pouco, para de ficar falando, né, determinadas coisas, crença, né? e eu vejo muitas vezes ele reproduzindo, hoje mesmo, assim, uma situação, mãe, tem uma viagem e tal, e eu vi que do passeio dos amigos, e de repente eu disse, você quer ir? Dele, não sei. Eu falei, olha, não vê a questão do preço, né? Eu quero que você saiba, assim, que isso é um presente que eu vou te dar. Então, assim, veja se você quer ir ou não. Mas eu sei que em algum momento isso passou, né, pela cabeça dele, talvez então são coisas que, né, de repente, às vezes a gente comenta e é no inconsciente mesmo. Né, de coisas que a gente traz na nossa bagagem. Então, o quanto é importante olhar para isso, eu vejo, né, como mãe tentando não reproduzir coisas que eu já tenho consciência em relação a dinheiro e merecimento. E tem muitas coisas que a gente poderia falar, acho que é algo importante, porque todos nós merecemos uma vida abundante, todos nós merecemos ter coisas boas, todos nós merecemos ter uma qualidade de vida, conforto, né? Porém, né, eu acho que o mais importante também é a gente não adoecer para isso, cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade, conquistando e sendo grato pelas pequenas vitórias pelas pequenas conquistas, as grandes e as pequenas durante esse percurso. Também isso, é importante olhar para isso também, né? Que às vezes a gente acha que só tem que comemorar se comprar um apartamento de milhões ou um carro, mas não, tem as pequenas conquistas nesse percurso. É verdade. Tem uma coisa que eu vivi muito enquanto eu trabalhava em instituição financeira, que era sentir raiva de quem tinha dinheiro. De verdade, porque não eram todas, mas algumas eram muito arrogantes mesmo, outras tratavam a gente muito mal, né, por a gente estar ali atendendo. E eu carreguei essa raiva durante muito tempo. Até o dia que eu entendi que se eu tivesse raiva de quem tivesse dinheiro, eu não queria ter dinheiro. Era muito simples. Como que você tem raiva de algo que você um dia quer possuir?
né? Você tá falando do seu inconsciente que o dia que você tiver dinheiro, você vai se tornar aquela pessoa. E aí eu fui entender que não, aquela pessoa ela era assim com dinheiro ou sem dinheiro. Não tinha a ver com a conta bancária dela. E, é claro, a comparação, porque a gente ficava olhando, né? Poxa vida, que mundo injusto, né? Essa pessoa tem tanto dinheiro na conta e eu aqui tô passando dificuldade de pagar a conta de luz. Eu acho que quem trabalha na instituição financeira e tem esse acesso às contas das pessoas, a gente às vezes se pergunta isso. E eu precisei me livrar disso para que o dinheiro começasse a chegar de uma forma mais natural e leve. E hoje eu percebi que muito estava aqui na minha cabeça realmente, sabe? Então, é um gato agora. É um gato. Não, é um. Gente, é tantos bichinhos que estão aparecendo aqui que vocês não estão entendendo. É a mãe natureza, né? Querida, é enorme. Olha lá. Eles querem pegar Só pensando que era o barulho aqui. E, gente, pra vocês verem que essa é a natureza, né? E eu acho que depois de todos esses assuntos incríveis que eu acho que falou muito conosco, a gente realmente pode encerrar esse bate-papo e agradecer você que vai ter assistido até o final. Vai compartilhar com aquela tua amiga que você ama, mas sabe aquela que você ama? É com ela que você tem que compartilhar isso daqui. Porque nós queremos que essas mulheres sejam cada vez mais fortes, mais unidas, porque a nossa união, ela fortalece todo mundo. E o dia que eu tiver aqui, ó, mais capenguinha, a Carol vem e levanta a minha energia, que essa é a especialidade dela. E a gente, de novo, juntas, pode levantar a Fê, pode levantar a Gabi, a Val, a Ana e todas nós. Então, eu acho que esse é o recado principal. Quero agradecer vocês por terem ficado até agora aqui com a gente. E eu acho que foi muito válido para todo mundo que estava em casa. E é isso, ocupe seu lugar de fala, mulher. Nós queremos te ouvir falar. E vamos ter próximos encontros, né? Porque eu adoro.